Meu nome é Andriele. Meu nome é Juliana. Estamos aqui para deixar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A palavra de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 19 em diante, onde diz: Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. A palavra do Senhor nos conta, que José, ele havia mais em torno de 12 irmãos, e os irmãos com inveja de José, por causa da maneira que o pai Jacó tratava José com mais bondade, com mais amor, forjaram a morte de José, venderam ele para egípcios e falaram para o pai que ele havia morrido. E lá os egípcios, quando pegaram José, compraram ele como um escravo, venderam ele para Potifar, um egípcio. E lá na casa de Potifar, José cresceu, cuidando de tudo, guardando tudo que era dos bens de Potifar. Só que Potifar, Potifar, ele havia uma esposa. E essa esposa, ela queria muito dormir com José, ter relações com José. Só que José corria dela, porque José era temente ao Senhor e obediente ao seu chefe, E um dia, Tamar, ela tentou... não lembro o nome da esposa de Potifar, ela tentou pegar José e José conseguiu se escapar dela. E ela pegou e arrancou de José o seu manto. E aí quando Potifar chegou em casa, ela inverteu a história, dizendo a Potifar, seu marido, que José que havia tentado agarrar ela. Potifar, ele ficou tão enfurecido que mandou José para a prisão. E lá na prisão José permaneceu. Mas a palavra diz, que mesmo lá na prisão, o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, no começo da história de José, a palavra vai nos contar que Deus deu um sonho para José, Revelou através de sonhos para José que José seria um grande governador, seria alguém muito importante, Mas logo depois que teve essa revelação da parte do Senhor, ele passou por muitas adversidades até chegar o momento do cumprimento da promessa, É verdade, E é exatamente isso que acontece com a gente, A gente passa, quando Deus ele nos faz uma promessa, a gente passa por um processo, É verdade. Onde o Senhor ele vai nos moldar, ele vai nos preparar, vai nos capacitar para que a gente viva, para que se cumpra aquilo que ele nos prometeu, Para que a gente viva aquilo que ele nos prometeu. E nós também passamos, por um poço, passamos pela prisão, passamos por tantas coisas, por adversidades, por problemas, mas tudo isso está nos forjando e nos preparando para que a gente viva tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. É verdade, A palavra, eu não lembro certo se conta, mas José, ele ficou muitos anos preso na prisão, 2 anos. E imagino que o tempo todo ele ficou, mesmo passando por toda aquela adversidade, ele continuou fiel ao Senhor, A palavra diz que, então, Deus, ele dá um sonho para o copeiro e para o padeiro. E um deles ia sair da prisão, que estava ali junto com ele, e o outro iria morrer. E quem deu essa revelação foi José, Deus, através de José, deu essa revelação para os dois. O copeiro disse então que se aquilo de fato acontecesse, quando ele se chegasse até o faraó, o egípcio, ele iria lembrar de José e comentar de José para o faraó. Só que o copeiro saiu e se passou o tempo e ele havia esquecido de José. Mas chegou um momento então que o faraó teve um sonho e o copeiro se lembrou de José e disse para Faraó: Faraó, lá na prisão tem um rapaz chamado José que ele interpretou o meu sonho. Então o faraó mandou chamar José. E José, então, ele revelou o que era o sonho do faraó. Depois de ter revelado o sonho do faraó precisava de alguém com bastante sabedoria para cuidar ali do Egito, E nomeou, então, José como governador do Egito. E a promessa que o Senhor fez a José se cumpriu. Mas José, ele passou por muitas adversidades, como a gente viu, E por que isso aconteceu, Foi o momento do Senhor guardar José para poder moldar, para poder forjar José, Para José continuar firme na promessa, mesmo no dia ruim, mesmo no dia mau, firme com Deus, É verdade, E acabou que se cumpriu, como a É Juliana verdade. falou.
E isso acontece com a gente. A gente tava conversando, né? Que realmente como a gente falou, né? Deus, ele nos esconde. Esses dias eu até tava falando com a minha mãe, conversando com a minha mãe, e disse: mãe, eu queria tanto poder fazer tantas coisas, eu queria poder estar na praia, queria poder ir no balneário, mas existem privações do nosso dia a dia, tem a nossa rotina, que acaba que não dá pra fazer isso, né? Eu lembro que uma irmã, uma amiga da minha mãe, convidou ela pra ir na igreja dela e ela foi. E daí depois a minha mãe chegou em casa contando que tinha uma mulher lá que estava pregando, e ela disse que quando ela era jovem, ela tinha também esse mesmo desejo, né? Tinha desejo de sair com a juventude da igreja, só que ela nunca tinha dinheiro, ou quando ela tinha dinheiro não sobrava lugar no carro para ela poder ir. E daí um dia ela chorando, ela começou a chorar e perguntando pra Deus por que isso acontecia com ela. E daí ela disse que Deus falou pra ela que Deus estava separando, estava guardando ela, né, pra que hoje ela estivesse lá pregando a palavra, porque Deus tinha uma promessa com ela, então Deus estava separando ela pra algo muito maior. E muitas vezes isso acontece conosco, né? Isso aí aconteceu com José e acontece com a gente também. Às vezes a gente pensa: ai, fulano tá saindo, tantos jovens estão saindo, estão curtindo agora verão, né? Mas se tu não tá podendo, talvez Deus tá te guardando, né? Ele tá te guardando ali, porque nós somos preciosos pra Deus, né? A própria palavra diz que Deus, ele tem ciúme da gente, né? Então muitas vezes ele tá nos guardando porque ele sabe que lá, talvez se a gente estiver lá, a gente pode se corromper ou alguma coisa assim, né? Talvez até um livramento do Senhor pra nossa vida. Então ele tá nos guardando, né? Sinta-se guardado por Deus, protegido por Deus. É verdade. E nesse momento, né? Nesse momento de que a gente é privado de muitas coisas, né? Que a gente não vê se entristecer, né? Mas que a gente venha confiar no Senhor, né? Senhor, eu não tô conseguindo fazer nada que eu queria fazer. Senhor, eu tinha planejado iniciar uma faculdade agora começo do ano, mas não vai dar. Não se entristeça. Pensa que o Senhor está te guardando, porque Ele está te moldando, te forjando, para que no momento certo Ele venha te reapresentar, né? Te reapresentar moldada pelo Senhor, né? Transformada pelo Senhor. Porque nós precisamos de uma transformação todos os dias, né? Que nem ali, antes até a Gil comentou, né, que o copeiro, ele acabou que se esqueceu de José, né? Eu acho que, se não me engano, até José fala isso, né? Que esqueceram dele. Mas, na verdade, ninguém esqueceu dele. Na verdade, Deus, ele chega na hora certa e no momento certo. Foi isso que Deus fez ali com José. Tinha a data certa, a hora certa, o momento certo para que ele se tornasse governador, para que ele saísse daquela prisão e Deus o exaltasse. Tem o momento certo, tem a hora certa, tem o dia certo, para que aquilo que Deus prometeu para nós venha se cumprir, para que a gente venha viver aquilo que nós temos vontade. Tem o tempo certo, sabe? Tem o tempo certo. Então que a gente possa crer na soberania de Deus, porque Ele ainda continua no trono, Ele ainda continua no controle de todas as coisas, Ele tem o controle da nossa vida. Não é porque as coisas, talvez aos teus olhos não tá acontecendo, tu não tá vendo, mas Deus, Ele tá agindo sim, porque Ele continua no controle. Ele é soberano, Ele continua no controle da nossa vida. É verdade. E que nem, imagina que o Senhor estava tratando José ali naquele cativeiro, naquela prisão, para ele se tornar um governador, né? Porque a palavra do Senhor mesmo diz, né, que quando a gente é fiel com o Senhor no pouco, o Senhor nos coloca no muito, né? Então o Senhor viu: se tu for fiel a mim, José, mesmo na prisão, mesmo na cadeia, mesmo por toda essa tribulação, então eu sei que de fato eu posso te colocar lá como governador, porque quando você estiver lá, você não vai esquecer de mim, né? E assim é o Senhor nos moldando, né? Mesmo a gente passando pela aflição, firme no Senhor, o Senhor tá moldando o nosso caráter para que quando a gente venha, Ele venha nos exaltar, a gente não venha se esquecer de maneira nenhuma dele, né? É verdade. Então, se você gostou da palavra de hoje, que o Senhor venha ministrar em nosso coração, pra gente descansar no Senhor, porque nós estamos no abrigo do Senhor, né? Nós temos que apenas confiar e descansar nele. Se você gostou da palavra, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal.